Do Fungado do Fole, a música das esferas, a saga do Senhor dos Sonhos, Hermeto Pascoal das Alagoas. Sim, certamente aquele evento, o nascimento daquela criança, não haveria de passar, como realmente não passou, em brancas nuvens. Felicíssima com aquela vinda, mãe, irmã e amiga, a natureza orientou para que fosse organizada uma grande festa, poderíamos assim dizer, para recebê-la. Naquele dia de manhãzinha, o vento já soprava forte. A sua passagem pela quina das coisas produziam silvos que mais pareciam sons de flautas a serem afinadas. Na beira da lagoa, o capinzal, feito um chicote doido, se açoitava de um lado para o outro, alvoroçando os pássaros que de galho em galho buscavam o melhor pouso, meio assustados com os trovões ainda distantes, que aos seus ouvidos lhes diziam: chego já. Desde cedo se ouvia os sons que comporiam a sinfonia de celebração de boas-vindas, que é como poderíamos denominar o incrível temporal que desabou pouco antes da criança nascer e que durou a noite toda, até perto do amanhecer, do clarear do outro dia. Como num prenúncio, o tempo chuvoso não permitiu condições de trabalho a ninguém. Naquele dia, as matas, as plantações, os roçados, as serras, a lagoa, as estradas, os caminhos e as trilhas, o capinzal maluco, tudo naquele lugar eram pertences do vento, da chuva, dos relâmpagos, das trovoadas, forças que a natureza escolheu para estrear o grande espetáculo. Só tiveram tempo logo cedo os homens de uma rápida passadinha de verificação para ver se estava tudo em ordem no roçado e com o criatório, antes de se recolherem, obedientes, às suas casas. Por ali, talvez a trabalhar, só o avô do menino, bem abrigado perto do forno de sua serralharia, a fabricar as esporas e os chocalhos que a clientela encomendara. Senhora mãe e amiga, a natureza desejava que todos ali fossem testemunhas da alegria com que ela celebrava a chegada daquela criança. Naquele tempo, não havia luz elétrica na região. A iluminação era feita à base de candeeiro a gás ou querosene. Também não existia maternidade. O hospital mais próximo ficava a algumas léguas de distância, onde só se poderia chegar rapidamente por aquelas estradas de terra batida em um automóvel, meio de transporte bastante raro por lá naquele período. De maneira que, se a viagem não fosse bem planejada, haveria o risco da criança nascer no meio da estrada, sem auxílio quase nenhum. Geralmente os nascimentos eram feitos no lugar onde se morava, em casa, com a ajuda das mulheres que conduziam e auxiliavam o trabalho do parto, conhecidas por este motivo como parteiras. Nascida no tempo da escravidão, Maria Preta era a parteira mais requisitada da região do sítio Olho d'Água. Experiente e muito respeitada, era ela quem realizava a maioria dos partos das crianças que nasciam no sítio e nas redondezas. A sua fama era reconhecida em todo o agreste alagoano e os seus préstimos bastante solicitados. Até em Arapiraca e Palmeiras dos Índios, distante muitas léguas de onde morava, chegou a exercer a sua função. No fim da tarde, o aumento das contrações alertou que estava na hora de botar a água para a fervura e de providenciar alguém para sair em busca de Maria Preta. Quando Maria chegou, escurecia e o toró que estava armado o dia todo não demorou muito para desabar de vez. O vento forte e a chuva obrigavam a se manter as portas e as janelas bem fechadas, o que não impedia de ouvir os pingos da chuva batendo com toda a força no chão do terreiro e ver pelas restas das janelas o clareado dos relâmpagos mostrando tudo que o manto escuro da noite fazia questão de esconder. Chovia tanto que o mundo parecia que ia se acabar.
A casa humilde de chão batido e paredes de taipa, mas parecia um casulo dentro da tempestade. Lá dentro estava tudo pronto. Água na fervura e em boa quantidade, em cima do fogão, lenha bastante para não faltar e lençóis novos para a ocasião. No meio da noite, a natureza vibrava intensamente em todo o seu poderio, relampeando a escuridão ao som de uma música maravilhosa. O temporal regia uma tremenda explosão de sons, aonde uma sinfonia free ia sendo composta num improviso genial pela chuva, pelo vento, pelos raios, relâmpagos e trovões, como numa jam session verdadeira. As forças da natureza eram os músicos, cada um tocando de uma forma diferenciada, mas ao mesmo tempo se tornando as partes harmoniosas de um todo. Solava a flora com as folhas das bananeiras, as palhas do coqueiros e com o capizal maluco se jogando de um lado para o outro. Ao tempo em que o relixar inquieto das montarias, o coral das galinhas, gansos e patos, dos sapos nos brejos, como num arranjo musical de verdade, compunham as vozes da participação animal. Uma sinfonia fantástica, festejando boas-vindas àquele rebento que estava chegando. E naquele cenário esplendoroso, onde a natureza mãe da vida celebrava o nascimento de uma criança tão alegremente, brincando de transformar a noite em dia, numa casinha humilde de chão batido e parede de taipa e reboco, num sítio do interior do Nordeste brasileiro, pouco depois da meia-noite, nascia, auxiliado pelas mãos firmes e dóceis da Negra Maria, a mãe de tantos, aquela criança especial. E ela, da conjunção de forças poderosíssimas que encontrou atuando no momento do seu nascimento, captou toda a energia atuante. E quando por fim, depois de uma noite escura, um novo dia nasceu, uma grande luz, o sol no céu brilhava e a natureza, maravilhosamente bela, reluzia feliz, revivida em toda a sua pujança.